Amém? Eu quero que você abra aí a sua Bíblia, seu aplicativo, ou acompanhe aqui no telão. Eu estou com a minha Bíblia aqui na versão King James, então às vezes algumas coisas estão diferentes, eu sempre digo isso, né? Porque eu vejo, hoje nós temos muitas versões, né? Eu sou de uma época, lá vem eu falar que eu sou velha, né? A paz, que a gente tinha uma versão ou outra só, e então todo mundo lia, inclusive nós líamos o texto junto, né? O pregador pedia para ler, a igreja levantava e conseguia, tem uns aqui que são dessa época, né? E a gente conseguia, porque as versões era a única, né? Era a única. Graças a Deus, Deus trouxe um monte, né? E eu estava falando esses dias com o Luan, que eu gosto de estudar e ver várias versões, né? E como muda uma coisa, o significado, às vezes enriquece mais. E eu estou com a King James, pedi para o Luan colocar ali, e eu quero que você abra aí em 2 Samuel 9. Nós vamos ler 2 Samuel, Velho Testamento, capítulo 9, e eu vou ler primeiro o primeiro versículo. Nós vamos ler mais versículos, então deixe aberto aí, deixe aí minimizado aí na sua telinha do aplicativo, porque nós vamos voltar para esse texto. Mas eu quero ler primeiro o primeiro versículo de 2 Samuel 9, versículo 1. Amém? Todos acharam? Quem achou, fala amém. A maioria, né? Então, 2 Samuel 9 diz assim: E Davi disse: há ainda algo que restou da casa de Saul, para que eu possa mostrá-lo a minha bondade por causa de Jonatas. Vamos ler mais uma vez. E Davi disse: há ainda algo que restou da casa de Saul, para que eu possa mostrá-lo a minha bondade por causa de Jonatas. Amém? Muitos já conhecem essa história, mas Deus tem algo novo para nos dizer. Nós não vamos entender o texto se a gente não entender o contexto. O que estava acontecendo aqui para que o rei Saul chegasse nesse momento e fizesse essa pergunta para alguém? Então, Davi estava reinando nesse tempo e havia paz e prosperidade, né? Davi estava num tempo tranquilo. Davi tinha feito 2 promessas, 2 alianças ao longo da sua vida. E eu quero lembrar com vocês essas 2 alianças. A primeira aliança, eu quero que você volte um pouquinho, lá em 1 Samuel 20. 1 Samuel 20, nós vamos ler o versículo 14 ao 17. 1 Samuel 20, 14 ao 17, é a primeira aliança, a primeira promessa que Davi faz. Eu vou ler aqui o 14. E tu não somente demonstrarás a bondade do Senhor enquanto eu ainda viver, para que eu não morra, como também não cortarás a tua bondade, na minha Bíblia está falando bondade, tem algumas que está graça, tá bom? Da minha casa, para todos sempre. Não, nem quando o Senhor tiver cortado os inimigos de Davi, cada um deles da face da terra. Versículo 16. Assim, Jonatas fez um pacto com a casa de Davi, dizendo: que o Senhor até mesmo isto requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez com que Davi jurasse novamente, porque o amava, pois ele o amava como amava sua própria alma. Então Jonatas disse a Davi: amanhã é a lua nova e a tua falta será sentida, porque o teu assento estará vazio. Bom, a primeira aliança que o rei Davi fez foi com Jonatas. A gente não consegue encontrar uma outra amizade tão forte, tão poderosa na Bíblia, como a amizade de Jonatas e Davi, não é? E Jonatas, o filho do rei Saul, o rei que perseguia Davi, que queria tirar a vida de Davi, é esse Jonatas, o filho do rei Saul. Jonatas, por vezes, libertou, salvou e ajudou Davi das mãos do pai dele. Tamanho o amor que ele tinha por Davi. Jonatas acreditou que Davi seria o herdeiro mesmo, que ia substituir o seu pai. Veja, Jonatas era da linhagem real, era ele que deveria ocupar. Mas ele identificou, ele entendeu. E Jonatas, sabendo de tudo isso, de um costume que tinha na época, qual era o costume?
quando um rei assumia, e se ele não fosse como foi Davi, ele tratava de exterminar toda a linhagem da família de outro rei. Jonatas, já sabendo disso, sabendo que a palavra de Deus se cumpriria, que Davi ia assumir o trono de Saul, Jonatas fala para que Davi não esqueça da sua família, da sua linhagem. Mas ele usa uma palavra aqui, que você use de bondade. Essa palavra bondade aí, ela no hebraico significa hesed, que significa bondade e graça. Jonatas fala com Davi, faça da sua hesed para com a minha linhagem, para com a minha família. A primeira aliança que Davi fez, mas Davi fez uma outra aliança. Ele fez uma aliança com o pai de Jonatas, Saul. Vamos lá. 1 Samuel, agora o 24, o versículo 21 e 22. 24, o versículo 21 e 22. Também é a aliança que Davi fez com o rei Saul. 21. Portanto, é Saul falando isso. Portanto, jura-me agora pelo Senhor, que não cortará a minha semente depois de mim, e que não destruirás o meu nome na casa de meu pai. E Davi jurou a Saul, e Saul foi para casa, mas Davi e os seus homens subiram para a fortificação. A palavra aqui também, que Saul fala, é hesed, é graça e é bondade. Saul, ele vinha perseguindo Davi. Davi estava fugindo. Várias vezes Davi fugiu de Saul. Ocorre que em uma dessas fugas, Saul está no deserto lá procurando, né, com seu exército, a vida de Davi. E é isso mesmo, ele sente vontade de ir no banheiro. E ele entra numa caverna. E quem está nessa caverna? O exército de Davi. E ele dorme, Saul dorme lá. O exército de Davi, os seus soldados, falam para ele, pô, o cara está te procurando matar. Por que você não tira a vida dele? Ele está aí dormindo, tira a vida dele, ele quer matar você. E Davi, como homem segundo o coração de Deus, fala para o seu exército, ai de mim, colocar a mão no ungido de Deus, de jeito nenhum. O que Davi faz? Vai sorrateiramente perto de Saul e pega um pedaço da sua túnica, da sua roupa. E depois, a Bíblia fala, essa história está em Samuel, que ele vê o exército de Saul saindo, todo mundo saindo, e aí ele começa a gritar, Saul, por que você me persegue? Né? E aí ele mostra o pedaço da túnica. E Saul até fala, você é melhor que eu, você é mais bondoso que eu, porque se fosse o contrário, Saul teria matado ele. Né? E é nesse cenário que Saul faz uma aliança com Davi. Você não vai deixar a minha semente morrer. Então, Davi, no contexto do texto que nós lemos, ele está aqui nesse momento de tranquilidade no seu reino. Davi, um dos maiores reis que Israel já teve, ele está no momento de paz, de tranquilidade, e ele se lembra que ele fez 2 alianças. E é nesse momento aí, que ele fez essa aliança, que ele chama alguém ali do seu palácio, um dos seus servos, e a Bíblia fala que o nome desse servo era Ziba, e Ziba era um servo que foi servo de Saul. Então, Ziba, ele conhecia tudo da família real anterior, certo? E é nesse contexto que esse primeiro versículo que nós lemos, Davi está falando com Ziba. Mas antes de chegar aí, a Bíblia fala que houve guerra dos amalequitas contra Israel. E Saul vai com seu exército para essa guerra. Só que Deus não estava mais com ele, né? E eles começam a perder a guerra. E quando Saul olha e vê que todo mundo vai morrer, né, que já morreu grande parte do seu exército, o que Saul faz? Saul pede para um dos seus soldados matar ele. Tire a minha vida. E o soldado fala assim, não, eu fui escalado para defender você. O soldado tira a própria vida, mas não mata Saul. O que Saul faz? A Bíblia fala que Saul pega a espada dele, apoia entre 2 pedras e se joga em cima da espada para tirar a vida. Porque ele sabia que se ele caísse na mão dos amalequitas, os caras iam fazer ele sofrer muito. Só que ele não morre. A Bíblia fala que ele fica agonizando.
até que vem um amalequita, e ele pede para o amalequita terminar o serviço que ele não conseguiu. E a Bíblia fala que esse amalequita se joga em cima do corpo de Saul, e termina, e mata Saul. E mata a família real. Jonatas morre junto. A notícia chega no palácio. A família real morreu. O exército perdeu a guerra. Eu consigo imaginar, eu quero parafrasear, eu quero que você imagine comigo a correria daqueles que ficaram. Porque o pessoal ia chegar lá, ia tomar posse do palácio. E nessa correria, uma babá, uma serva, que cuidava de um dos filhos da linhagem real, e especificamente o filho de Jonatas. Ela sai correndo com o menino que tinha 5 anos no colo. E a Bíblia não relata detalhes, mas diz que ele caiu. E na queda, ele ficou aleijado dos 2 pés. E essa babá pega ele assim, e ele é escondido numa cidade chamada Lodebar. O nome desse menino é Mefibosete. Se você já conhece, você vai ouvir mais um pouquinho. Mas se você não conhece, eu quero te apresentar Mefibosete. 5 anos. Filho do futuro rei, um príncipe. Imagina, vivia num palácio, não é? Com tudo de bom e do melhor. De repente ele perde o pai, perde o avô, perde todo mundo na guerra. E ainda por cima, perde a mobilidade nas pernas. Se não bastasse isso, ele vai para uma cidade chamada Lodebar. Eu fui pesquisar aqui o que significa Debar. Debar significa pastagem, terras verdes, lugar onde mana leite e mel. Ó, mas ele não foi só para Debar, ele foi para Lodebar. Lo significa contração negativa, ou seja, não existe nada disso nessa terra. Não tem pastagem, não tem verdes, não mana mel. É uma terra de esquecimento. O neto do rei vai morar, aleijado agora, com deficiência, numa terra chamada Terra do Esquecimento. Aos 5 anos de idade, Melquisedeque vai viver isso lá. E aí nós estamos aqui. Eu quero que você volte lá, em 2 Samuel 9, que era o texto que nós estávamos lendo no início. O rei Davi está lá falando com Ziba. E ele pergunta, no versículo 1, que nós lemos 2 vezes, tem alguém ainda que restou da casa de Saul para que eu mostre da minha recede, da minha bondade, da minha graça para com ele? Davi lembrou da aliança. Olha a importância da aliança. Davi lembrou-se da sua aliança. E Ziba, o fofoqueiro do reino, que sabia tudo, não é? Ele fala, tem sim. Nós vamos ler aqui, ó, vamos continuar o texto. Versículo 2, de 2 Samuel 2. E havia da casa de Saul um servo cujo nome era Ziba. E quando eles o chamaram até Davi, o rei disse a ele, tu és Ziba? E ele disse, teu servo é ele. E o rei disse, não há mais nenhum da casa de Saul para que eu lhe possa mostrar, olha a bondade de Deus. Essa bondade é essa palavra, recede. E Ziba disse ao rei, Jonatas ainda tem um filho que é aleijado do pé. E o rei disse a ele, onde está ele? E Ziba disse ao rei, eis que ele está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei mandou buscá-lo e o retirou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Presta atenção, quero parar aqui. Então, o rei pergunta, e até uma resposta um pouco preconceituosa, né? Hoje alguns iam dizer isso. Ele é aleijado, você vai trazer ele aqui para quê? Para morar no reino? Não vai te ajudar em nada, né? Mas Davi não conjectura, diria o meu pastor Márcio, Davi não potencializa o fato, né, dele ser aleijado e manda buscar. E eu fico imaginando que Mefibosete sabia que ele era filho de uma família real. E ele sabia o que o avô dele fez com o atual rei,
que tentou tirar a vida dele. Agora eu consigo imaginar, eu quero que você imagine comigo, os soldados de Davi chegando em Lodebar e procurando Mefibosete. Deve ter passado um medo, né? Bom, veio para me matar, porque eu sou o último. Veio para tirar a minha vida, não é? Aqui que mora Mefibosete, o pessoal já empurra ele, né? Vai lá. O rei quer te ver. E ele é levado para o reino diante de Davi. E o versículo 6 diz que quando Mefibosete, o filho de Jonatas, chegou até Davi, ele caiu sobre a face e fez reverência. Ele se jogou no chão e fez reverência ao rei Davi. E Davi disse, Mefibosete, ele respondeu, eis aqui o teu servo. E Davi disse a ele, não temas, porquanto certamente te mostrarei bondade por causa de Jonatas. A aliança que Davi tinha feito. E te restituirei toda a terra de Saul teu pai, e tu comerás pão à minha mesa continuamente. E ele se curvou e disse, o que é o teu servo para que olhes para um cão morto como eu sou? Era assim que ele se sentia. Então o rei chamou Ziba, o servo de Saul, e lhe disse, eu dei aos filhos do teu mestre tudo o que pertenceu a Saul e a sua casa. Portanto, tu e os teus filhos e os teus servos cultivareis a terra para ele, e trareis os frutos para que o filho do teu mestre possa ter alimentos para comer. Mas Mefibosete, o filho do teu mestre, comerá pão sempre à minha mesa. Ora, Ziba, o servo, tinha 15 filhos e 20 servos. Então disse Ziba ao rei, segundo tudo que o meu senhor o rei tem ordenado ao teu servo, assim fará. Quanto a Mefibosete, disse o rei novamente, ele comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E Mefibosete tinha um filho moço, cujo nome era Mica, e todos os que habitavam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Assim, Mefibosete habitou em Jerusalém, porquanto comia continuamente à mesa do rei, e era aleijado de ambos os pés. Então, vamos lá. Esse menino está de novo agora no palácio. Agora já se passaram 20 anos. 20 anos. 20 anos ele ficou em Lodebar. Tempo suficiente para Mefibosete aprender o kairós de Deus. E agora ele está de frente para o rei. E o rei fala para ele, não temas, porque eu vou usar de resete, de bondade com você. E a Bíblia fala que Davi devolve tudo o que era de Saul, as terras, tudo para ele. E põe Ziba e toda a sua casa para ser servos e escravos de Mefibosete. Tratar da terra para ele, da colheita, tudo. Só que ele fala assim, Davi, mas Mefibosete vai comer na minha mesa. Mefibosete agora vai ser o meu filho. Vai comer na minha mesa. Mefibosete está à mesa. E eu fiquei aqui pensando como seria essa mesa. Davi tinha 17 filhos. Pensa. Um dos filhos era Salomão, o homem mais sábio do mundo. A Bíblia fala que não teve outro igual. Um outro filho era Absalão, o homem mais bonito do mundo. Junto na mesa dos 17 filhos, comiam junto com o rei mais 37 valentes. Quem eram esses valentes? Eram os que davam a vida por Davi, que iam para ele na guerra, que faziam os caras de confiança. Todos esses compunham a mesa. E eu quero você pensando comigo e imaginando. A primeira mesa do café da manhã. Está lá os 17 filhos do rei Davi. Os 37 homens valentes. E tinham mais gente. De repente, todo mundo está lá, né? A mesa está posta. Eu imagino que os melhores pães, né? As melhores iguarias estavam naquela mesa, que era para o rei. Todo mundo querendo pegar o primeiro pedaço. Estou morrendo de fome. E Davi, alto lá. Ninguém come ainda, falta um.
Falta um. Daqui a pouco a gente começa a ouvir o barulho da muleta, porque lá vem o aleijado, que é isso que a Bíblia fala. E ele se senta à mesa, junto com os filhos de Davi. A mesa esconde, a mesa elimina a sua deficiência. E a partir daí, a Bíblia fala que Mefibosete viveu no castelo, ali no palácio, com o rei Davi. Teve sua vida restituída. Claro, se você for continuar, e eu desafio você a continuar estudando, ele vai ter uma questão com Ziba depois. Mas o caráter dele foi forjado em Lodebar. E ele vai mostrar isso mais para frente. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar com você nesta noite sobre a mesa. Já foi ministrado uma vez aqui, eu lembro que o pastor Márcio ministrou sobre a mesa. A mesa do Pai cobre todos os defeitos. Nós fomos, eu e você, também convidados a estar à mesa. Essa história de Mefibosete pode ser um de nós dois. Um de nós todos aqui, aliás. Nós dois não, cada um de nós podíamos ser Mefibosete. Muitas vezes nós ficamos amargurando alguma coisa que foi feita no passado para nós, alguma coisa que nos tiraram, alguma injustiça. Todos nós, se a gente conversasse, todo mundo já sofreu algum tipo de injustiça, de mazela, né? Talvez não no nível de Mefibosete, talvez não, talvez até pior, não sei. Deus conhece você e eu. E muitas vezes nós estamos ali alimentando aquilo. E Deus está falando para nós, eu te chamei. O meu filho pagou um preço muito alto para que eu e você estivéssemos à mesa. Na mesa não tem diferença. Não tem aquele que anda sem bengala e aquele que anda com bengala. Nós somos filhos. Nós recebemos também a recede, a bondade, a graça de Deus. Deus se lembrou. Deus tem uma aliança. Deus fez uma aliança conosco. 20 anos depois, Mefibosete está pronto para entender o kairós de Deus. Ele não é mais aquele menininho, ele deve ter passado uma série de coisas lá. Mas agora, sentado à mesa, ele já é experimentado. Algumas coisas já não fazem mais, não tem mais poder sobre a vida dele. Assim Deus faz conosco. Nós nascemos para ter intimidade com Deus, sabia? É para isso que nós nascemos. Quer saber o maior propósito da sua vida? É ter intimidade com Deus. É sentar à mesa todos os dias. Esse é o maior propósito. Eu estava ouvindo um podcast, que estavam perguntando para a pessoa como que ela entendeu o propósito de Deus na vida dela, o chamado de Deus na vida dela. Né? Claro, tem isso mesmo, tem algo específico para cada um de nós, ministerialmente falando, que Deus quer que a gente faça. Tem algo que só eu posso fazer, algo que só você pode fazer, que o outro não vai poder fazer. Não é disso que eu estou falando. Mas, inevitavelmente, eu quero que você entenda, todos nós fomos chamados para sentar à mesa, a termos intimidade com Deus. E muitas vezes nós somos roubados pelas adversidades da vida. Nós entramos num automático. A gente só ora quando vem aqui na igreja. Quando senta aqui, talvez. E olhe lá. Deus está nos chamando para isso nessa noite. Muitas coisas querem nos afastar dessa vida com Deus e dos propósitos que Ele tem para nós. Muita gente quer ficar em Lodebar. Já se acostumou. Já se acostumou com esse lugar. E Deus está falando, não é Lodebar para você. Deus tem uma aliança comigo e com você. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Tem uma coisa importante de Deus que é tremendo, assim, que tem a ver com o caráter de Deus, é que Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele não força nada. Né? Você não quer falar com Ele, você não quer falar com Ele. Você não quer ter intimidade com a palavra dele e saber o que ele pensa a respeito, você não vai ter, não vai te obrigar. Não vai te obrigar. Você pode passar por essa vida, a sua vida toda, sem viver isso. Ele não vai te obrigar. Muitas vezes as pessoas nos questionam, principalmente essas pessoas que não entendem a questão cristã,
Por que Deus permite, né? Os deficientes? Por que Deus permite a morte? Por que Deus permite o estupro? Não é assim? Por que Deus permite que aconteça isso? Porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele não vai interferir nisso. Vai contra o que Ele fez. Ele não vai contra o que Ele fez. Deus está nos chamando para sentar à mesa. Na mesa de Deus, há muita transformação para a nossa vida. A Bíblia fala em Jó 14:7 que há esperança para o ferido. Né? Eu até postei esse versículo esses dias. Há esperança para o ferido, como árvore cortada, não é? Que ela pode dar frutos. Acredito, estou aqui conjecturando, que Mefibosete já não tinha mais planos para a vida dele. Não é? Ele já tinha, talvez, aceitado já aquela condição dele. Mas não. Deus não quer a gente nessa condição. Eu não sei que condição você está. Porque o fato de você estar aqui hoje à noite não significa que está tudo bem. A gente sabe que não. Vai haver uma guerra. É uma guerra. Todos os dias a gente vive uma guerra. A gente é que às vezes se ilude, aliás, me perdoe, e levantamos achando... Mas não, nós vivemos uma guerra, nós devíamos levantar todo dia de manhã como bons soldados mesmo, que vão para a guerra. Mas não é pensar só na guerra, é pensar que, independente da guerra, eu tenho uma mesa farta e o rei está na mesa. Você se assentou à mesa hoje? Você falou com ele? Está ouvindo ele? Olha, quando nós estamos sensíveis à voz de Deus, Deus usa o ímpio para falar com a gente. Não é? Eu já falei isso aqui várias vezes. Você entra na igreja, um irmão fala uma coisa para você, fala, nossa, só respondeu, glória a Deus. É isso aí, Deus fala. Eu tive um Lodebar na minha vida, eu já tive alguns, né? Eu já dei alguns testemunhos. Não vou dar testemunho agora, não, mas eu quero falar isso. Uma vez, em desse tempo de terra seca, terra que não dá nada na minha vida, eu passei a madrugada inteira chorando e orando. E eu era jovem, bem jovenzinha, talvez com a idade da Vitória. E eu me lembro que de manhã, quando amanheceu mesmo, que o sol brilhou, minha última palavra com Deus foi a seguinte: se o Senhor esteve comigo a madrugada inteira, fala comigo agora de manhã, eu quero uma resposta, eu quero uma direção. Eu não ando se o Senhor não me der a direção. E eu fui trabalhar com aquela cara, aqueles olhos inchados, né? Tomei banho e põe coisa na cara para disfarçar, pus óculos escuros e fui para o trabalho. E eu me lembro que eu ia a pé, porque eu trabalhava no centro e morava relativamente perto do centro. Jovem, mas um jovem muito comprometido com Deus. E ele tinha acabado de chegar dos Estados Unidos e ligou para mim. E a palavra dele foi a seguinte para mim: Mari, tudo bem? É fulano de tal, cheguei agora. E estou aqui no Brasil, tal, minha mãe está aqui também, tal, não sei o quê. E eu não sei porquê, mas eu vim num avião tão incomodado com você, com a sua vida. Você aparecia para mim toda hora eu via a sua fisionomia. E Deus mandou ligar para você e te dizer. E Deus foi falando tudo o que eu tinha falado com ele. Deus usou alguém que nem estava aqui, que estava do outro lado do mundo. Sabe por quê? Porque Deus nos ouve. Porque Deus tem prazer em falar conosco. Deus tem prazer em que a gente coma junto com Ele. Deus tem prazer em que Ele faça parte do nosso dia. Mas às vezes a gente reserva para Deus o menor que a gente tem, o menor período. Assim como Deus fez com Mefibosete. Deus tem preparado um lugar para a mesa para os Mefibosetes de hoje. Quantos a gente não conhece?
Se a gente perguntasse, abrisse aqui, todo mundo tem alguém que a gente está orando, que a gente está vendo, que está numa luta muito grande, que você fala, meu Deus, que um deserto, está numa terra seca esse daí, não sai disso. E a gente ora e a gente está esperando o kairós de Deus, o tempo de Deus. São os mefibosetes de hoje. Mas Deus tem isso para mim e para você. Deus tem preparado um lugar para nós. Deus tem nos chamado para isso. Deus tem nos chamado para estarmos à mesa. E quando fala para estar à mesa, não é só quando a gente vem aqui. Até o pastor Márcio fala muito disso quando a gente participa da ceia. Né? Uma coisa que eu aprendi com o pastor Márcio, que eu sou daquelas macaca velha de igreja, né? E desde criança na igreja, e esses são os que mais tem que aprender, viu? Porque a gente vem de uma, né, de uma religiosidade, né? E Deus vai quebrando e vai nos ensinando coisa nova. Eu sempre aprendo alguma coisa nova. E é verdade. Uma vez ele falou assim, Mari, não falou só para mim, não falou meu nome, falou no contexto que nós estávamos numa mesa. E ele falou o seguinte: aquela comunhão que a gente tem aqui no final, sabe? O amendoizinho, a coisinha, o suquinho, isso é uma ceia. Nós estamos em comunhão. E é verdade. É verdade. Deus quer ter essa comunhão comigo e com você. Que isso não seja uma verdade, meia verdade na sua vida. Se você está em Lodebar, essa terra de esquecimento, parece que Deus esqueceu. Né? Porque, às vezes, Deus fica em silêncio mesmo. Viu? Isso, não se assuste com isso. Se não te falaram, Deus fica em silêncio. Às vezes Ele não responde. E é de propósito. Já é uma resposta. Não se assuste. Eu já li um livro, não sei se vocês leram, eu recomendo que leiam, chama Deus Trabalha no Turno da Noite. Se você não leu, leia esse livro. Pode parecer que Deus não está vendo, que Deus não está respondendo. Não é? Tem um pastor amigo meu que ele prega, eu sempre vejo ele falando isso, né, que o novo convertido é muito gostoso ver o novo convertido. Porque ele ora e Deus responde rapidinho, parece, sabe? A gente percebe que é o tratamento do pai com aquele que está começando a caminhar mesmo, né? E aí, assim, ele sempre tem um testemunho, ele sempre está dando glória a Deus, ele orou e Deus, nossa, né, o novo convertido, ele está começando na jornada. E tem aquele que está lá, há 30, 40 anos, e às vezes já está se achando também, e Deus tem que tirar lá, né, as escamas. E aí, Deus não fala, Deus não levanta ninguém. Tem tempo que Deus fala o tempo todo, e tem tempo que Deus não fala. Ele só quer o seu posicionamento. Mas ele diz para você o seguinte: eu estou com você na mesa, se farta. Não importa se eu não te respondi ainda. Não importa se eu ainda não dei a direção correta ainda. Fique firme, permaneça. Você é filho do rei. Você e eu também, por causa do sangue de Cristo, somos de uma linhagem real. E mesmo que o inimigo se levante, querendo nos alejar, e eu quero te dizer, sabe o que pode te alejar? O pecado. O pecado não confessado, repetidamente, que vira uma coisa já, uma prática normal na minha vida, me aleija. O pecado pode me aleijar. Mas veja bem, o sangue de Cristo me purifica de todo pecado. Né? Se eu confesso e deixo, amém. Né? Prossigo. É isso que Deus tem para nós nessa noite. É uma palavra simples. Você é a pessoa que Deus está chamando para participar da mesa. Mas, Mari, eu estou na mesa todo dia, eu oro todo dia, eu leio a Bíblia todo dia. Não, mas eu quero que você entenda que Deus quer ter intimidade. Veja, Davi fez Mefibosete como filho, por causa da aliança. O tratou como filho. É assim que Deus faz conosco, quando olha para nós e nos vê lavados pelo sangue de Cristo. Filhos, nos tornamos filhos, éramos criaturas. Hoje todos são criaturas de Deus, mas filhos só aqueles que passaram pela salvação em Cristo Jesus.
Os filhos têm direito à mesa. E na mesa do Pai não falta nada. Muito embora as circunstâncias às vezes digam não para você, você esteja desesperado. Quantos estão aí? Desesperados. E conhecem a palavra. Deus está chamando você nessa noite para de verdade estar à mesa e ter intimidade com o Pai. Amém? Eu quero que você fique em pé aí, onde você está. E eu quero orar, depois passar aqui a palavra para o pastor Márcio. Veja, a hora que eu estava estudando sobre Mefibosete, eu pensei nele entrando na sala do trono. Quando os soldados levaram ele, aleijado, com medo, tremendo, porque ele podia ser que fosse tirado da sua vida. Eu queria que você pensasse nessa cena. Um deficiente que viveu 20 anos fugido numa terra onde tinham leprosos, foragidos, uma terra, entrando na sala do trono. E o rei Davi dizendo, não temas. Deus está falando isso para nós nessa noite. Não importa como você está aqui, como você chegou aqui, como seu espírito, sua alma está nesta noite. Não importa se você está sendo acusado pelo diabo por causa de pecados que você não confessou, não larga. Talvez você nem tenha tido uma experiência com Deus ainda, com Cristo. Porque o fato de você estar aqui não significa que você já tenha tido. Veja bem, na sala do trono a gente entra lavado pelo sangue de Cristo. E Deus nos olha e nos diz, filho, não temas. Filho, não temas. Deus nos tira de Lodebar. Amém? E nos faz sentar à mesa. Vamos orar? Pai, obrigada, Senhor, porque a sua mesa está sempre posta para nós. Obrigada porque através de Cristo eu tenho, Senhor, o privilégio de estar assentada à mesa com o Senhor. Haverá um dia, na eternidade, que estaremos todos juntos. Pai, diante do grande trono do Senhor. Um Deus que nos amou, Pai. Um Deus que nos ama. E eu quero te agradecer pela tua palavra. Obrigada porque a vida de Davi, de Mefibosete, nos ensinam, Pai, o quanto é precioso estar sentado à mesa. Deus, nós queremos ter intimidade com o Senhor. Não importa as lutas, as dificuldades, as nossas próprias limitações, os nossos erros. Deus, nós estamos aqui, Pai, espiritualmente de joelhos diante do teu trono. Pai, agradecidos porque Cristo sofreu por nós, morreu por nós, nos salvou. Pai, se há no nosso meio alguém agora, o Senhor está me mostrando, Deus, alguém angustiado, Deus, achando que não tem mais jeito. Deus, para o Senhor sempre tem jeito. O Senhor é o Deus do sobrenatural, Deus. O Senhor não mudou, o Senhor continua o mesmo. Pai, o Senhor continua o mesmo. O Senhor traz alegria nas vestes de cinza. Troca as nossas vestes de cinza por alegria nesta noite, Senhor. A alegria que é a nossa força, que é o Senhor, Pai. Não importa as lutas, as guerras, não importa, Senhor amado, não importa se estamos num tempo de deserto, numa cidade onde não conhecemos ninguém, num tempo onde as pessoas não nos olham, não importa, o Senhor olha para nós. Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor toque na vida desta pessoa nessa noite. Traga um novo ânimo, Senhor. Transforma, Pai, como o Senhor fez com Mefibosete, Deus. Traz essa pessoa de verdade para a tua mesa nesta noite, Senhor. Pai, liga novamente a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a nos dispersarmos com as coisas deste mundo, Pai, mas a estarmos firmes, ligados no Senhor, na Tua palavra. Nessa noite eu te peço, Deus, Pai, se há enfermidades no nosso meio, Senhor, há enfermidades, Tu és o Deus que cura, Tu és o Jeová Rafá. Nós não aceitamos essas enfermidades, porque Cristo levou na cruz todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras, Cristo, nós somos sarados. Deus, se há deficiência no nosso caráter, Deus, cura o nosso caráter com Teu poder nesta noite, Senhor.
nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Deus, derrama da sua presença sobre nós aqui. Estamos à mesa. Queremos cear com o Senhor, queremos ouvir o Senhor, queremos fazer a sua vontade, queremos te agradar, Pai. Ficar do seu lado o tempo todo. Pai, no nome de Jesus, obrigada por essa igreja, obrigada por esse tempo, obrigada pelo pastor que o Senhor colocou aqui, abençoa a vida dele, Deus. Pai, com a tua bênção, no nome de Jesus eu te peço. Obrigada, Jesus. Amém.